Olá pessoal, tudo bem? Olha nós aqui mais uma vez. A gente ficou uns dias aí, né? Depois que terminou a série, sem gravar, né? E hoje eu resolvi vir aqui falar de um assunto muito importante, tá? É um assunto muito importante para você que acompanha a gente aqui no canal. Talvez possa ser o assunto mais importante que você já tenha ouvido, porque você possa ter ouvido bastante sobre isso já, né? Mas dificilmente você vê alguém te alertando de alguma coisa, tá bom? E talvez você possa olhar para mim e falar: Cleomar, mas você é um rapaz muito novo, né? E eu já sou um senhor de idade, eu tenho muito conhecimento, eu tenho uma vida, né? Eu sou uma senhora, já tenho uma idade de conhecimento, né? Eu tenho uma vida, mas talvez você nunca tenha ouvido o que eu vou te falar aqui, tá? Talvez alguém nunca te alertou sobre isso, ou talvez você tá com a vida inteira achando que tá... Desculpa, gente, eu tô meio um pouquinho gripado, tá? Mas eu não posso deixar de falar isso pra você por causa da gripe, né? Jamais eu deixaria de falar da palavra de Deus pra alguém por causa de uma gripe, né? Só se tiver muito ruim mesmo, aí Deus vai saber por que eu não estou fazendo, porque não tem condições nenhuma, tá bom? Mas só por causa dessa puxadinha no nariz eu não vou deixar de falar, né? Então talvez você venha a vida inteira ouvindo coisas que e você acha que está correto e muitas vezes não está, tá bom? O que eu vou falar aqui é uma coisa muito profunda, mas você como cristão, você tem que saber, tá? O que é um cristão verdadeiro? O que é um cristão verdadeiro? Como ser um cristão verdadeiro, né? Eu e você sabemos que existe milhares de igrejas, né? São mais de 35 mil religiões hoje, né? E cada um fala uma coisa, né? Cada um fala uma coisa. Só que existe uma coisa. A verdade é só uma. Não existe duas verdades. Só existe dois caminhos, uma porta larga e uma porta estreita, uma verdade e uma mentira. Não existe duas verdades e duas mentiras, tá certo? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Talvez você tenha ficado a vida inteira, né, em uma igreja, em uma religião, achando estar fazendo a coisa certa, mas eu quero te alertar. Eu quero te dar um alerta. Por que, Cleomar, que eu quero te dar um alerta? Por que, pessoal, que eu quero te dar um alerta para você que escolheu viver do lado de Cristo? Por que eu quero te dar um alerta? Talvez você está a vida inteira em uma igreja, tá? E eu tenho alguns alertas para você, tá bom? Olha só, as pessoas gostam muito de falar que a lei de Deus foi abolida. Muitas pessoas falam, isso não precisa mais ser guardado. A lei de Deus, ela não precisa mais ser guardada porque ela foi abolida, né? A única coisa que vale hoje para um cristão outros falam, a única coisa que vale hoje para um cristão é o Novo Testamento. O Velho Testamento é coisa do passado, não existe mais, né? E por aí vai, né? Mas o que a palavra de Deus fala? O que Deus fala? Porque isso quem fala é o homem. E nós temos que prestar atenção para o que Deus fala. O que Deus fala é o que vale. A única coisa que vale é o que Deus fala, não o que o homem fala. Quem é o homem para falar nada? Quem é o homem para achar alguma coisa? Você entende? O homem aqui na Terra, ele só passa a ter uma função a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus, no dia que ele se arrepende de todos os seus pecados. Entende? Ele aceita Deus como seu único Deus na vida. Ele aceita Jesus como seu único Salvador. E ele crê no Espírito Santo. Entende? Ele crê no Espírito Santo. Ele pede o Espírito Santo para a vida dele todo santo dia. E ele pede a Deus a misericórdia, que Deus permita que o Espírito Santo o guie nos caminhos corretos.
É isso que a Bíblia ensina. É isso ser um cristão. E ali, a partir deste momento que ele se entrega, ele estuda e ele marca a data do seu batismo e ele se batiza declarando a sua decisão perante a Cristo, perante a Deus. Entende? Então, a partir deste momento, ele passa a ter uma função perante a palavra de Deus. Entende? E qual é a função desse homem? É ensinar tudo que ele aprendeu, ensinar a verdade. É ensinar a verdade às outras pessoas. Essa é a função de um cristão. Certo? Essa é a função de um cristão. É a única função que um cristão tem. É de ensinar, é de orar, é de pedir a Deus perdão pelos seus pecados diariamente, é pedir o Espírito Santo sobre a sua vida, porque você não vai ser guiado aos caminhos perfeitos sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Você nunca vai chegar aos pés de Jesus Cristo sem a presença do Espírito Santo na sua vida. É por isso que ele falou lá em Mateus, eu vou para o Pai, mas eu mandarei um outro Consolador. Entende? E agora essa função que Jesus tinha aqui na terra de conduzir as pessoas, ela passou para o Espírito Santo. Ela foi transferida para o Espírito Santo, enquanto ele foi para perto do Pai, para o lado do Pai, preparar lugar para você, preparar lugar para as pessoas que aceitam Deus como seu Deus legítimo, Jesus como seu Salvador. Enquanto ele está lá no céu, intercedendo por você e preparando lugar para te colocar lá daqui uns dias, o Espírito Santo está aqui fazendo o trabalho de consolo, o trabalho de te guiar pelo caminho correto, o trabalho de te levar aos pés de Cristo. Para depois que você chegar aos pés de Cristo Salvador, ele, o Cristo Salvador, quando voltar, vai te pegar e vai te levar à presença do Pai. Entende? Você só vai chegar ao trono de Deus pela intercessão de Jesus. É impossível você chegar a Deus sem você chegar a Jesus, porque é Jesus que te conduz ao Pai. Entende? E quem te conduz a Jesus é o Espírito Santo. Então essa é a verdade bíblica. Tá certo? Então, as pessoas gostam muito de falar e existem pessoas ensinando isso. Que a lei de Deus foi abolida, que o único que vale é o Novo Testamento, o Velho Testamento não serve mais. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. A Bíblia, ela tem que ser aceita por inteira. Você sabe por que ela tem que ser aceita por inteira? Porque você pode pegar a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar um texto ou um versículo dizendo que a lei de Deus foi abolida, dizendo que o Velho Testamento não precisa mais ser seguido, não precisa ser mais aceito, somente o Novo Testamento. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, afirmando em momento algum que o Velho Testamento não precisa mais ser aceito para a remissão de pecados. Entende? Você não vai encontrar Deus falando que agora é só o Novo Testamento que é aceito. Você não vai encontrar Jesus, o Filho, o nosso Salvador, falando que agora é só o Novo Testamento. Você não vai encontrar. Não existe esse texto. Não existe esse versículo. O que existe são homens pecadores como eu e como você, que ficam ensinando mentira para as pessoas, ensinando o que a Bíblia não ensina para as pessoas. Entende? Para te manter ao lado dele. Entende? Te manter ao lado dele, pagando dízimo. Entende? Passando dinheiro ou carro. Tem uns que pedem até a casa, até, se for preciso, até a tua vida. Entende? Para ele. Para que você permaneça na ignorância e permaneça pagando os luxos deles. Entende? Isso não existe. E eu vou provar para você na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Malaquias. O que diz Malaquias? Eu vou abrir a Bíblia aqui, ó, em Malaquias. Deus fala em Malaquias. Ele diz o seguinte: eu, o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo.
Eu não mudo. Eu vou abrir aqui, ó, para você ver, ó. Malaquias. Ó, Malaquias 3. E o verso 6. Olha o que é que Deus diz aqui, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, o filho de Jacó, não sois consumidos. Você entendeu? Deus não muda. Por isso vocês, filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus mudasse, nós seríamos consumidos. Ele é bem claro. Ele é o Senhor, o nosso Deus, e ele não muda. Entende? A lei de Deus é uma coisa tremenda. É uma coisa que revela profundamente o amor de Deus. Você já pensou se a lei de Deus permitisse matar? Se fosse permitido alguém vier e tirar a sua vida? Deus te protege quando ele criou a lei, não matarás. Ele está impedindo que qualquer pessoa em cima da face da terra tenha o direito de tirar a sua vida. Entende? Não roubarás. Ele está te protegendo com essa lei. Ele está impedindo que qualquer pessoa tenha o direito de te roubar. Você me entende? E por causa dessas mentiras que a lei de Deus foi abolida, as pessoas hoje se perdem e acham que pode roubar o outro. Pode roubar tranquilo, porque não existe mais isso. Você entende? Antigamente, quando um ladrão roubava, ele perdia a vida, perdia a mão, dependente do crime. Entende? E por que que hoje isso não existe mais? Porque isso não existe mais. Por que que a lei de Deus ela não aprova isso mais? Entende? Por que que as leis antigamente que tinha esse direito de matar alguém por causa de algum tipo de crime, cortar a mão de alguém por causa de algum tipo de roubo, elas não são executadas mais hoje? Por quê? Porque hoje não precisa disso. Nós vivemos no tempo da graça. Jesus veio aqui, morreu no nosso lugar e sofreu por todos os pecados que a humanidade tinha cometido até o momento que ele esteve aqui. E também por todos os pecados que a humanidade ainda vai cometer amanhã, depois. Jesus, o nosso Salvador, ele morreu pelos pecados que a humanidade vai cometer até o dia que ele voltar. Morreu por todos os pecados. Entende? Então ninguém mais precisa tirar sua vida porque você roubou alguma coisa. Porque Deus, ele morreu para te livrar do pecado. Agora, o que você tem que fazer com essa garantia? Você tem que pegar essa garantia que Jesus trouxe para a sua vida. Entende? Você tem que se encher dessa garantia. Entende? Como que você pega essa garantia para a sua vida? É para qualquer um, não é só para um, ou para dois, ou para três, não. Jesus trouxe a oportunidade de salvação para todo mundo, para toda a terra, para todo o ser humano. Você entende? E como, Cleomar, que eu me aproprio dessa salvação? Como que eu sou livre da morte, do pecado, do roubo, da idolatria? Como? Em primeiro lugar, se arrependendo de todos os seus pecados. Conversando com Deus, pedindo perdão a Ele por tudo que você já cometeu, por tudo que eu já cometi. Aceitando Ele como seu único Deus. Entende? Aceitando Jesus Cristo como seu único Salvador, o único possível de te salvar do pecado foi Ele. E você aceita. Entende? E você ora, e você pede transformação, você pede o Espírito Santo diariamente, pede a misericórdia de Deus. Entende? E você se batiza e muda a sua vida a partir desse momento. Quando você faz isso, você está recebendo o que Deus
te deu de graça a salvação. Você não precisa mais morrer porque você pecou. Você entende? Você não precisa mais. Não precisa mais morrer porque você pecou. Você vai continuar pecando até Jesus voltar, mas você não precisa mais morrer por isso. Entende? Porque Jesus morreu para te salvar desse castigo terrível, dessa maldição que você ia receber por ter pecado. Entende? Agora, quando você não quer aceitar Deus, não quer aceitar Jesus, não quer aceitar nada, eu sinto muito de te falar, mas você vai morrer. Entende? Você vai morrer. Ah, mas eu vou morrer de qualquer jeito. Eu não estou falando disso, dessa morte. Essa morte é só um sono. Eu estou falando da morte eterna. Depois que Jesus vier. Entende? Depois que Jesus vier. E depois que ele voltar, depois de 1000 anos que ele voltar aqui. Entende? Algumas pessoas vão ressuscitar. E se essa pessoa perdida que vai ressuscitar depois dos 1000 anos, ela vai ressuscitar só para receber a sentença. Entende? E ela vai morrer de novo. Essa é a morte eterna. Não vai ter mais oportunidade para ela. Não vai ter. Entende? Agora você encontra em Malaquias Deus falando que ele não muda. Agora vem o homem e fala, olha, o 10 mandamentos não precisa mais ser aceito. A lei de Deus não precisa mais ser aceita. O Velho Testamento não precisa mais existir. Quem é o homem para falar isso? Entenda uma coisa. Quando você fala, qualquer pessoa fala, que a lei de Deus foi abolida, que o Velho Testamento não precisa mais ser aceito, entende? Que hoje nós vivemos no tempo da graça e que não precisa mais aceitar a Bíblia completa, entende? Essa pessoa está falando que ela é mais do que Deus. Entende? Ela está falando que ela sabe mais do que Deus, que ela é mais do que o próprio Deus. Ela está querendo ser mais do que Deus. E por que ela está querendo ser? Porque o próprio Deus fala, eu sou, aqui em Malaquias 3, capítulo 6. Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Se eu mudar, você será consumido. Deus, o próprio Deus está falando, ele não muda. Tá certo? Aí fala, não, mas Jesus quando veio, ele aboliu a lei, ele mudou. Jesus não mudou. Jesus sabia que o homem ia fazer isso. Jesus sabia que o homem ia fazer exatamente o que o homem está fazendo hoje. Entende? Lá em Daniel 7, lá fala que eles iriam mudar os tempos e a lei. O homem ia mudar os tempos e a lei. O homem mudou os tempos e a lei. Por que o mês de dezembro não é mais 10? É 12. Por quê? Porque o homem mudou. O mês de dezembro era o mês 10. Certo? Janeiro era o 11. Fevereiro era o 12. E assim por diante. Mas o homem mudou. Tá certo? Mudou, se cumprindo a profecia de Daniel. Tá certo? Por que que o povo hoje diz que não precisa mais guardar a lei de Deus? Que a lei de Deus foi do passado? Para atingir a lei de Deus. Certo? Para atingir o dia santo que Deus deixou. Um dia de sábado, o 7º dia. Um dia que Deus criou tudo, mas descansou no 7º dia. Ah, Cleomar, mas Deus não cansa. Claro, Deus não cansa. Isso foi só um exemplo. É só um exemplo para você. Entende? Da mesma forma, o homem cansa. Mas você viu que Adão também tinha acabado de ser criado. Não trabalhava, não tinha cansaço. O homem era perfeito. Entende? Mas ele também descansou no 7º dia. Ele acabou de ser criado e foi descansar. Esse é um exemplo para mim e para você. A Bíblia é muito clara. Nos 6 dias trabalharás, mas o 7º é do Senhor teu Deus. Você fará tudo. Mas esse dia é o dia especial de você estar na presença de Deus, de você ir para a igreja, de você sair com a sua família, de você viver um momento de família, entende? De você pegar a sua Bíblia, estudar mais do que os outros dias,
entende? Porque os outros dias você não tem tempo, é trabalho, é isso, é uma correria, né? Mas você tem que estudar a Bíblia todo santo dia. É isso que ele diz para Josué. Josué, se você pegar esse livro e estudar ele dia e noite e praticar tudo que está escrito neste livro, eu serei o Senhor, eu serei o teu Deus, estarei contigo, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, exaltarei quem te exaltar, você será próspero. E Josué fez isso, e Deus honrou a sua promessa. Quem foi Josué? O que a Bíblia fala a respeito das bênçãos que Deus trouxe para a vida de Josué? Quem foi Josué? Foi muito abençoado. Por quê? Porque ele fez o que Deus pediu que ele fizesse. Entende? E Jesus, sabendo que o homem ia falar que ele veio aqui para abolir a lei, para que agora não precisa mais guardar nada, ele sabia disso. E ele vai lá, em Mateus 5,17, ele escreve o seguinte. Olha, Mateus 5,17, olha o que Jesus fala. Mateus 5,17. Ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha só, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Você entendeu? Pode o mundo desabar, a terra acabar. Você está entendendo? Jesus, o Pai, ou Jesus, o Filho, ele vai voltar. Ele vai voltar e a lei de Deus ela vai continuar intacta. Ela é eterna. Em outras passagens da Bíblia diz: a lei de Deus ela é eterna. Eterna. Agora Jesus vem aqui e fala: pode passar o céu e a terra, mas nem um ar e nem um tio jamais sairá, jamais passará, até que tudo se cumpra. Você está me entendendo? E tudo já se cumpriu? Já se cumpriu? Não, não se cumpriu. Só vai se cumprir depois que Jesus voltar, Jesus pegar os salvos dele, como a Bíblia diz, e ele levar para o céu. E esses salvos vai passar 1000 anos com ele lá no céu. E depois de 1000 anos ele volta com esses salvos e a cidade santa. Entende? E aí o anjo mau, com seus anjos mau, com os ímpios, as pessoas que vão ressuscitar nesse momento, vão se juntar para tentar invadir a cidade santa e tomar o reino de Jesus. Vai ser quando Deus vai mandar fogo do céu e vai destruir todos eles. Então aí, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Mas a lei de Deus, ela permanece. Ele usa esse texto somente para te afirmar que essa história de falar que a lei de Deus foi abolida, que Jesus veio aqui para mudar a lei, que não precisa mais guardar, isso é balela. Ele só está te afirmando que a lei de Deus ela nunca vai acabar. Pode acabar o céu e a terra, ele diz. Mas a lei de Deus é eterna, não vai passar. Você está me entendendo? Existem pessoas falando que você, quando morre, você vai para um purgatório. Certo? Quando você morre, você vai para um purgatório. E fica lá sofrendo, pagando penitência lá para os seus pecados. E depois sai de lá. Entende? Para poder ganhar a liberdade ou ser condenado. Isso não existe. Aonde isso está na Bíblia? E você acreditando numa coisa que não está na Bíblia. Por quê? Porque eu não estudo, porque eu não abro a Bíblia. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Quando uma pessoa te falar alguma coisa a respeito da Bíblia, pede ela o capítulo, pede ela o versículo, me mostra onde está isso que você está me falando e leia com ela, entende? E você vai ver que é diferente. Se for diferente, você descarta que essa pessoa está mentindo para você. Essa pessoa está perdida e vai acabar te fazendo você se perder também. Entende? Vai fazer te perder também.
Por que que existe muitas igrejas hoje falando eu sou a igreja verdadeira, eu sou a igreja verdadeira, eu sou a igreja verdadeira. Mas quando você vai olhar para essa igreja, o caminho dela é outro. A atitude daquelas pessoas é outro. É o contrário do que a palavra de Deus diz. Como que ele pode ser uma igreja verdadeira praticando coisas que a Bíblia não ensina? Entende? Como que você fala eu sou um cristão e você pratica tudo que a Bíblia não te ensina? Você fala eu sou um cristão e você faz tudo o contrário do que a Bíblia te ensina? Como que você fala eu sou um cristão? Como? Como que você é um cristão e você, quando você levanta da sua cama, você não agradece a Deus pela noite maravilhosa que Ele te deu? Por esse dia maravilhoso que Ele acabou de te conceder quando você abriu o olho? Por a oportunidade de Ele te dar mais um dia de vida, você abriu o olho? Como você não agradece? Como você não agradece pelo trabalho? Como você não bota a sua vida nas mãos de Deus, o seu lar, a sua família, os seus filhos, na mão de Deus todo santo dia? E você fala, eu sou um cristão? Como dá 7 horas? Ah, eu sou de igreja católica, eu sou de igreja... de uma igreja evangélica. Tem 3... O culto na minha igreja são 3 dias na semana. 3 dias na semana. E começa a tal hora. Certo? Começa a tal hora. E você não vai. Você sabe que tem 3 dias na semana, que é os 3 dias que você está com seu pai, com seu Criador, que você está em comunhão com seus irmãos, e você não vai nem num dia, nem no segundo e nem no outro. Ah, hoje eu não vou, hoje eu tô cansado, eu trabalhei demais. O outro dia, ah, mas hoje não dá, não sei o que. Ah, eu vou hoje, no terceiro dia, né? E você fica lá, e o pastor, o pregador, o evangelista, o bispo, o padre, não sei, da onde, da igreja que você for, abre a Bíblia e você não abre junto. Você fica lá escutando o que a pessoa está falando, e a pessoa fala, e você termina o culto e você vem embora e não sabe de nada, não aprendeu nada. Você não leva um caderno, uma caneta para anotar o versículo, o capítulo, para quando você chegar em casa, você debruçar em cima de uma mesa, abrir a sua Bíblia e ver aquilo que o pastor falou, que o pregador falou, que o padre falou, em cima daquele versículo, daquele capítulo e daquele versículo, comparar e ver o que ele falou, ver se realmente é do jeito que ele falou. Ah, mas é o pastor da minha igreja, ele é bom, ele é isso. Ele pode ser, mas ele é homem. Ele não é Deus, ele não é Jesus. Entende? Se fosse para isso, se fosse por isso, Jesus ele não tinha deixado os escritores para escrever a Bíblia. Ele não tinha. Deus não tinha pedido os escritores para escrever a Bíblia. Entende? Ele tinha mandado só Jesus Cristo, Jesus veio, pregou, né? Foi sacrificado e eu voltava para os braços do Pai e pronto, eu já levei a mensagem. E aí os homens saíam falando por aí. Não precisava da Bíblia. Entende? Não precisava. E como você fala que eu sou um cristão dessa forma? É dessa forma que nós somos um cristão? Calma, mas você está falando que depois que a gente aceita Deus e a gente se batiza, nós temos que ser perfeito? Não, eu não estou falando isso, amigo. Eu não estou falando isso para você. O que eu estou falando para você é que você, para ser um cristão, você tem que se esforçar para viver o cristianismo. Entende? É você arredar o pé da sua cama, virar o pé e já agradecer a Deus pelo dia maravilhoso, pela noite maravilhosa que Ele te deu. Se você esqueceu no momento, mas você tem que se lembrar. E quando você se lembra, você tem que agradecer, ou dentro do carro, ou em cima da moto. Você tem que estar falando constantemente com o teu Pai, com o teu Criador. Porque você é um cristão, você tem que abrir a Bíblia e falar para as pessoas dela. Entende? Mas falar a verdade, não falar mentira, não falar... Ah, mas como que eu vou falar que eu não sei? Você tem que estudar para você saber. Você agora é um cristão. Você tem que estudar a palavra de Deus e aprender o que ela fala para você falar para outras pessoas. Esse é o seu papel da agora para frente. Afinal, você acabou de ser batizado e declarou que aceita Deus na sua vida e aceita Jesus como seu Salvador. Não foi isso que você acabou de declarar? Eu vou deixar festa, eu vou deixar tudo para lá, eu vou deixar de ser errado, eu vou deixar essas coisas para lá e agora eu vou viver no caminho de Cristo? Não foi isso que você decidiu para sua vida? Então, da agora para frente, você tem que viver o que um cristão de verdade vive. Ah, mas eu vou pecar, por isso que você tem que orar a Deus todo dia e pedir misericórdia a Ele. Pedir perdão por todos os pecados que você comete todo santo dia. Porque enquanto Jesus não voltar, você vai continuar pecando. Você vai continuar pecando. Você está num mundo destruído pelo pecado.
Entende? Mas esse é o seu papel como cristão da agora para frente. Entende? Você não tem o direito de chegar aqui e falar que a palavra de Deus foi abolida. A palavra de Deus, ela tem que ser aceita no seu coração e no coração de qualquer cristão como completa. Entende? A única coisa que está nessa Bíblia ainda está escrito. Ainda está escrito, não saiu das escrituras, não saiu, amigo, não saiu das escrituras. O sacrifício de animal, ele não saiu da palavra de Deus, ele está aqui. Mas só que não precisa mais você sacrificar. Por que não precisa mais? Porque a própria Bíblia te fala que não precisa mais. Porque o sacrifício, o único sacrifício perfeito que precisava ser feito, ele foi feito. Jesus veio aqui e morreu por mim e por você. Entende? Então aqueles sacrifícios que você fazia antigamente não precisa mais você fazer. Mas ele ainda continua aqui na Bíblia para as pessoas conhecerem. E há daquele que pegar esse sacrifício que não é mais aceito e arrancar da Bíblia. Eu não posso vir aqui porque eu não posso mais sacrificar animais, né, para remissão de meus pecados. Eu não posso vir aqui e tirar da Bíblia, eu não posso fazer isso. Porque se não fosse para existir aqui, Deus não tinha permitido que escrevesse aqui. Se veio aqui é porque Deus quer que as pessoas conheçam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Entende? Então, a única coisa que deixou de existir com a vinda de Jesus foi o sacrifício de animal. Foi a função. Você sabe o que é a função? A função que a lei trazia para as pessoas se arrepender do pecado. A função das leis cerimoniais. Essas práticas das leis cerimoniais, elas deixaram de existir, mas a lei continua intacta e rígida e perfeita. Entende? Eternamente. Não existe nenhum texto bíblico dizendo que a lei de Deus não precisa mais ser guardada. Não existe. Entende? Eu não estou falando aqui com arrogância, não. Eu só estou sendo claro com você. Você gosta de pessoas que sejam claras? Você gosta de uma pessoa que fala a verdade para você? Eu estou falando a verdade para você. Jesus, ele não aboliu lei nenhuma. Entende? A única coisa que acabou com a vinda de Jesus foi duas coisas. Duas coisas. Entende? A única coisa que aconteceu com a vinda de Jesus foi duas coisas. Uma, a função das leis cerimoniais, certo? A função das leis cerimoniais, aonde você fazia essas cerimônias, esse sacrifício, essa apresentação, para que Deus te perdoasse dos teus pecados. Elas deixaram de existir, essas cerimônias deixaram de existir. Por quê? Porque agora veio o Cordeiro, Jesus Cristo. Ele sacrificou, se ofereceu como sacrifício perfeito. Entende? Por todos os pecados que você cometeu durante toda a sua vida e todos os pecados que o homem ainda vai cometer até ele voltar. Então não precisa mais de sacrifício. Agora a lei ainda existe. Entende? Ainda você não pode adorar outro Deus, você não pode fazer imagens de esculturas, você não pode ter um santo na sua parede, um papel, adorar um homem, uma bicicleta, um ônibus, um pedal, uma caneta. Não pode. Você não pode adorar um caderno, um computador, um celular. Você não pode fazer isso. Você não pode adorar um cantor, que nem muitas pessoas fazem. Não pode. Isso é lei de Deus, é eterna. Entende? Você não pode matar ninguém. Você não pode adulterar. Você não pode cobiçar a mulher de ninguém. Entende? Não pode fazer isso. Não pode estar intacta. Certo? Você não pode fazer isso. Certo? Você pode trabalhar os 6 dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até as 6 horas da tarde. Você pode trabalhar até as 6. Deu 6, parou. Sábado, você ainda é permitido, até Jesus voltar e até quando Deus quiser, ainda é permitido você parar o dia de sábado para estar em comunhão com o seu Pai, o Criador, e em comunhão com seus irmãos, em comunhão com a sua família, em ler a Bíblia, em estudar mais do que os outros dias. Ah, mas eu só tenho que estudar esse dia. Não, você tem que estudar todo santo dia, é isso que a Bíblia fala. Todo santo dia. Mas sábado é um dia especial.
É um dia que você tirou o dia inteiro para estar na presença de Deus. Entende? Você estar na presença de Deus não é só na oração, é cuidando da sua família, é cuidando dos seus filhos, é cuidando da sua... É cuidando, é sendo bom, entende? É você saber que um irmão está precisando de uma ajuda e você vai lá visitar ele e ajuda ele. Entende? É você saber que ali na esquina tem um morador de rua que até agora não almoçou, nem jantou, não tomou café, e você preparar um café, ou um almoço, ou uma janta, não sei o horário, dependendo do horário, preparar um alimento, uma água e levar para esse morador de rua. Entende? Então é esse dia especial para você fazer bondade. Bondades. Entende? É um dia onde você vai estar o dia disponível para visitar as pessoas que você ama. Entende? Ir num hospital, visitar uma pessoa que está enferma. Ir num asilo, entende? E visitar os idosos que estão ali abandonados. Então é esse dia, é para isso. Você entende? É para isso. Então, meu amigo, se você gosta de ouvir a verdade, fique aqui. Ouça esse vídeo com atenção, porque aqui está falando com você um rapaz que é novo, tem 36 anos, mas um rapaz que estuda muito, um rapaz que pede misericórdia de Deus para sua vida todo santo dia, tá? Mas eu tenho a obrigação, isso é obrigação minha, não é obrigação do meu pastor, não é obrigação da minha esposa, não é obrigação dos meus filhos, não é obrigação dos meus irmãos de sangue, entende? Não é só a obrigação da minha igreja, mas também é da minha igreja, mas não é só minha obrigação falar da palavra de Deus para você. Essa é a minha obrigação, é eu que tenho que fazer isso, porque foi eu que decidi. Foi eu que no dia que eu aceitei a Deus na minha vida, Jesus como meu Salvador, foi eu que fui lá na igreja, na frente de um púlpito, entende? E quando o pastor perguntou para mim se eu aceitava, foi eu que abri a minha boca e